O rio Juruá, com cerca de 2.410 quilômetros de extensão, é um daqueles rios que parecem uma veia viva, pulsando na Amazônia. Ele nasce nas montanhas do Peru e entra no Brasil pelo Acre, serpenteando até desaguar no rio Solimões, no Amazonas. O que torna ele tão especial? Bem, imagine um rio que forma um labirinto de curvas e meandros, criando ilhas flutuantes e lagos temporários durante as cheias. Essa dinâmica ajuda a espalhar nutrientes pela floresta, alimentando uma biodiversidade louca, de botos cor-de-rosa a araras coloridas. Em 2018, a Bacia do Juruá ganhou o título de Sítio Ramsar, um reconhecimento internacional por ser uma área úmida super importante para a conservação. Isso significa que ele protege ecossistemas frágeis, como várzeas que abrigam comunidades ribeirinhas e indígenas, que vivem em harmonia com as águas. Curioso é que o rio tem águas escuras, cheias de taninos das folhas da floresta, o que cria um contraste lindo com as praias de areia branca em alguns trechos. No Acre, ele é vital para o transporte, já que estradas são raras por ali, e as enchentes anuais renovam o solo para a agricultura sustentável. Mas o legal mesmo é pensar como esse rio conecta países e culturas, peruana, brasileira e indígena, tudo em um fluxo só. Ele lembra como a geografia não conhece fronteiras, né? E olha que ele ainda é lar de peixes gigantes, como o pirarucu, que pode chegar a 3 metros. Se você curte a aventura, imagine navegar por ele e ver a floresta se abrindo como um livro vivo. No total, o Juruá é um exemplo perfeito de como rios amazônicos sustentam a vida em um dos biomas mais ricos do planeta. Rio Tocantins. Com 2.460 quilômetros, que nasce no coração do Goiás e corre para o norte até se juntar ao Amazonas, no Pará. Esse rio é o mestre em criar paisagens variadas. Começa em planaltos altos com cachoeiras impressionantes e vai se abrindo em planícies alagadas. Uma curiosidade geográfica top é que ele forma a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, no Tocantins, um paraíso de biodiversidade com matas ciliares e savanas. A bacia Tocantins-Araguaia é enorme, cobrindo 800.000 km², e é a chave para a hidrologia brasileira, com vazões que alimentam usinas hidrelétricas como o Tucuruí, a segunda maior do país. Imagine, as águas do Tocantins geram energia para milhões de pessoas. Ele atravessa biomas como o Cerrado e a Amazônia, conectando ecossistemas diferentes e ajudando na migração de espécies. Nas cheias, o rio inunda áreas vastas, criando lagos temporários que são berçários para peixes. Aliás, é um dos rios mais pescados do Brasil. Mas o fascinante é sua formação. Ele surge da união de rios como o Maranhão e o das Almas, em altitudes acima de 1.000 metros, e desce criando cânions e rápidos que atraem ecoturistas. No Pará, ele se mistura com o mar em estuários cheios de mangues, mostrando como rios influenciam no litoral. Comunidades quilombolas e indígenas dependem dele para transporte e comida, e estudos mostram que suas águas carregam sedimentos que fertilizam solos distantes. É como se o Tocantins fosse uma artéria que pulsa vida pelo centro-norte do Brasil, ligando gente, animais e plantas em uma rede geográfica incrível. Rio Paraguai. Com aproximadamente 2.695 quilômetros, nascendo do Mato Grosso e formando fronteiras naturais com Bolívia e Paraguai, antes de se unir ao Paraná. Esse rio é o rei do Pantanal, a maior planície alagada do mundo. Imagine um lugar onde as águas sobem e descem como uma respiração, criando um mosaico de lagoas, canais e ilhas que abrigam jacarés, capivaras e onças. Geograficamente, o Paraguai é vital porque regula as inundações do Pantanal, que cobre 150.000 km² no Brasil, uma área maior que muitos países. Suas cheias anuais, de novembro a março, espalham nutrientes e sustentam a pecuária e a pesca. Um fato curioso é que o rio tem um regime de pulsos, onde o nível da água varia até 6 metros, transformando a paisagem de seca para úmida em meses. Ele nasce em chapadas altas como as dos Parecis e desce devagar com pouca declividade, o que faz ele meandrar loucamente.
No Brasil, cobre 363 mil quilômetros quadrados de bacia e é navegável em trechos longos, ajudando no comércio. Estudos mostram que ele conecta biomas como Cerrado, Chaco e Pantanal, permitindo migração de aves e peixes. Uma graça geográfica é o encontro com o rio Cuiabá, formando deltas internos cheios de vida. Mas o que encanta é como ele preserva culturas. Ribeirinhos usam canoas para tudo, e o Pantanal é patrimônio mundial pela Unesco graças a ele. Sem o Paraguai, o ecossistema colapsaria. É um rio que ensina sobre equilíbrio natural, não é verdade? Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ou Velho Chico, com 2.863 quilômetros, nasce em Minas Gerais e corre para o Nordeste, desaguando no Atlântico entre Alagoas e Sergipe. Esse rio é um herói geográfico. Atravessa o semiárido, levando água para regiões secas onde chove pouco. Uma curiosidade interessante é que a sua bacia tem uma das menores precipitações do Brasil, mas ele mantém fluxo o ano todo graças às nascentes em serras úmidas, com 2.700 km totais. Porém, algumas medições podem variar. Ele liga Sudeste ao Nordeste, passando por 5 estados e criando vales férteis para a agricultura, com o cultivo de frutas no Vale do São Francisco. Imagine vinhedos no meio do sertão. Sim, graças à irrigação dele. O projeto de transposição que leva suas águas para outros rios secos é uma obra gigante que beneficia milhões. Geograficamente, ele forma cânions impressionantes, como o de Paulo Afonso, com quedas d'água que geram energia hidrelétrica. Suas margens abrigam caatinga, Mata Atlântica e cerrados, mostrando transições de biomas. Mas, nas cheias, inunda várzeas que viram pastos naturais para o gado. Comunidades ribeirinhas o veem como um pai, com festas e lendas folclóricas. Ele é o maior rio 100% brasileiro e o quarto em extensão no país. Fascinante é sua declividade baixa, que faz ele correr devagar, criando praias fluviais lindas. Sem ele, o Nordeste seria ainda mais desafiador. Rio Madeira. O Rio Madeira, estendendo-se por 3.315 km, nasce na Bolívia e cruza Rondônia e Amazonas até se juntar ao Rio Amazonas. Esse gigante é um dos mais caudalosos do mundo, carregando toneladas de sedimentos que dão cor barrenta às águas. Daí o nome, Madeira, por flutuar troncos como madeira. Geograficamente, ele forma rápidos e cachoeiras épicas, como as de Teotônio, que eram as maiores em volume antes das barragens. Hoje, usinas como Jirau e Santo Antônio usam sua força para gerar energia para o país inteiro. Um fato curioso é que a sua bacia é um hotspot de biodiversidade, com mais de 800 espécies de peixes, incluindo o bagre gigante. E ele conecta Andes à Amazônia, transportando nutrientes que enriquecem a floresta. Nas cheias, inunda vastas áreas criando igapós e várzeas, que são berçários para a vida aquática. No Brasil, é vital para a navegação, levando soja e minérios de Rondônia ao mundo. Imagine, o rio é tão largo em trechos que parece um mar interior. Estudos mostram que ele influencia o clima local, com evaporação que gera chuvas. Comunidades indígenas como os Mura vivem às margens há séculos. É um rio que mostra o poder da geologia. Vulcões antigos nos Andes mandam minerais para cá. Rio Purus. O Rio Purus, com 3.400 km, é um clássico amazônico, nascendo no Peru e correndo pelo Acre e Amazonas até os Solimões. Ele é famoso por ser um dos rios mais sinuosos do mundo, com curvas que dobram sobre si mesmas, formando oxbows, lagos em forma de U quando o rio muda de curso. Essa geografia dinâmica cria habitats únicos, como florestas inundadas que abrigam macacos e jacarés. Uma curiosidade top é que as suas águas brancas, cheias de sedimentos andinos, contrastam com rios de águas pretas e no encontro com os Solimões não se misturam por quilômetros. A Bacia Purus é reserva de biodiversidade com parques nacionais protegendo espécies endêmicas. Ele é navegável em boa parte, servindo de estrada para comunidades isoladas. Nas cheias, expande para quilômetros de largura, renovando solos para a agricultura indígena. Estudos do IBGE mostram que ele drena
370 mil quilômetros quadrados no Brasil, influenciando o ciclo hidrológico da Amazônia. Fascinante é sua conexão com povos tradicionais, que usam o rio para caça e coleta. É como um labirinto vivo na selva. Rio Paraná. O segundo maior da América do Sul, com cerca de 4.880 km de extensão, nascendo da união dos rios Paranaíba e Rio Grande, no planalto sudeste de Minas Gerais, e formando fronteiras naturais com Paraguai e Argentina, até desaguar no Rio da Prata. Sua bacia hidrográfica é gigantesca, cobrindo 2,8 milhões de quilômetros quadrados, drenando partes do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina, e sustentando ecossistemas variados como Mata Atlântica, Cerrado e Pantanais. Esse rio é um powerhouse geográfico. Abriga a usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia, gerando eletricidade para 75% do Paraguai e boa fatia do Brasil, com capacidade de 14.000 megawatts. Imagine a sua força. Ele submergiu as antigas Sete Quedas, uma das maiores cachoeiras em volume. Outra joia é as Cataratas do Iguaçu, no influente Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais, com quedas de até 82 metros que atraem milhões de turistas. Geograficamente, ele corta planaltos, criando vales profundos e ilhas fluviais, e inunda planícies sazonalmente, nutrindo solos e abrigando aves migratórias e peixes comestíveis em abundância. Ideal para pesca esportiva em trechos de águas claras. No Brasil, é vital para a navegação, transportando grãos do centro-oeste como soja via hidrovia Tietê-Paraná, impulsionando a economia. Ele une países, biomas e culturas, mas enfrenta desafios como secas e poluição. Rio Amazonas. Chegamos ao topo da lista com um gigante dos gigantes, o Rio Amazonas, um verdadeiro monstro da geografia que corta o coração da América do Sul, com uma extensão impressionante de cerca de 6.992 km. Ele é considerado por muitas fontes o rio mais longo do planeta, superando até o Nilo em medições recentes baseadas em satélites. Nasce lá nos Altos Andes peruanos, a mais de 5.000 metros de altitude, e serpenteia pelo norte do Brasil, passando por estados como Amazonas e Pará, até desaguar no Oceano Atlântico em um delta enorme na ilha de Marajó. O que realmente impressiona é sua bacia hidrográfica, a maior do mundo, cobrindo uns 7 milhões de quilômetros quadrados. Uma área que se espalha por 9 países e drena quase um quinto da água doce global. Sua vazão é insana, despeja em média 270 mil metros cúbicos de água por segundo no oceano, mais do que os 7 ou 8 maiores rios seguintes somados, o que equivale a encher mais de 80 piscinas olímpicas a cada piscar de olhos. Sua força toda carrega sedimentos que fertilizam o solo e até influenciam correntes oceânicas distantes. Uma das curiosidades mais legais é o encontro das águas, perto de Manaus, onde o Amazonas, ou Solimões, como é chamado ali, se junta ao Rio Negro. As águas barrentas e quentes do Amazonas não se misturam com as águas escuras e frias do Negro por uns 6 km, criando um espetáculo natural incrível por causa das diferenças de densidade, temperatura e velocidade. É como óleo e água dançando juntos. Ele é o pulmão da floresta amazônica, sustentando tudo com cheias sazonais que inundam vastas áreas, formando igapós, florestas alagadas cheias de vida, onde botos rosas nadam e peixes se reproduzem aos montes. Falando em vida, o rio é um celeiro de biodiversidade, com mais de 3.000 espécies de peixes catalogadas, desde o gigante pirarucu até peixes elétricos que dão choques de 600 volts. Imagina remar ali e ver a selva infinita se abrindo, com araras voando e jacarés à espreita. Realmente é uma paisagem única. Geograficamente, o Amazonas vai além. Sua evaporação massiva gera chuvas que alimentam não só o Amazonas, mas influenciam o clima em todo o continente e até globalmente, ajudando a regular temperaturas e padrões de precipitação mundo afora. Portos como Manaus dependem dele para transporte e economia, conectando comunidades isoladas. Esse rio não é só um curso d'água, é uma artéria vital que molda ecossistemas, culturas e até o ar que respiramos.